isso. Uhum. Na parte da construção, hoje você vê assim, qual que é a dificuldade assim que você vê de trazer do projeto para a execução de fato? Assim, Eu acho tem que a um... maior dificuldade hoje é com mão de obra, eu acho. Mão de obra de execução. Uhum. Eu acho que a gente, principalmente em Sorocaba, a gente tem um problema muito grande aí com a execução da obra em si, porque a gente tem muito empreiteiro, que nem eu falei, Uhum. muito empreiteiro, mas aí acaba o pessoal fugindo das construtoras, por causa do valor, lógico, né? Uhum. Mas assim, o valor é porque você tem um acompanhamento técnico quando você contrata uma construtora e tal. E aí o pessoal acaba, vamos para o empreiteiro que fica mais em conta. Só que esse empreiteiro ele não tem um acompanhamento de um profissional, muitas vezes, Uhum. de um engenheiro ou de um arquiteto que está lá administrando. Ele não tem, ele simplesmente contrata o empreiteiro que toca a obra para ele. Uhum. Então, acho que a maior dificuldade que eu vejo, a grande dificuldade é achar a mão de obra adequada para a execução. Uhum. Acho que isso falta um pouco. Eu vejo também assim que no final das contas, os projetos de arquitetura, de engenharia, eles mudaram o corpo, né? Antigamente a gente tinha a limitação do próprio material, né? Quantas Sim. vezes você vinha, trilho da laje tinha até tal tamanho, que era o convencional. Senão tinha que fabricar, ia ficar muito mais caro. Então, e hoje tem trilhos grandes, né? Sim, Que você sim. pode atingir vãos maiores, tudo mais. Então, isso é um exemplo, mas tem várias outras coisas que se replicam. Que ele foi criando uma dificuldade maior, porque o projeto é mais elaborado hoje em dia. Eu vejo que esses elementos, né, novos na construção fazem ficar mais difícil para o empreiteiro convencional chegar lá e fazer. Então, hoje eu não vejo uma obra sem um responsável técnico que esteja, de fato, Sim, indo lá, né? Um sem engenheiro, dúvida, arquiteto. sem dúvida. Então, eu vejo isso. Quando falta, né, um engenheiro, um arquiteto, a obra começa a ter dificuldades padrões de empreiteira. A gente brinca, é padrão de empreiteira. Exatamente. E tem coisas que não tem conserto, né? Que eu falo assim, ainda quando você pega no início, você ainda consegue orientar o seu cliente, colocar uma administração, Uhum. mas às vezes você está bem adiantado e barbaridades, né? Uhum. Como falou, que não tem conserto mais. Mas enfim, eu acho que o mercado, que nem você falou, hoje está se adaptando mais aí com essa questão de compatibilização de projetos, de ter um bom profissional para uma boa administração de obra, uma boa execução, Uhum. mesmo porque é um valor considerável investido, né? Sim. Eu falo para o cliente, eu falo, não é qualquer valor ali que você está construindo uma casa, independente se é uma casa pequena, médio padrão, um alto padrão, é um valor considerável para aquele cliente. Uhum. Né? Então tem que ter os cuidados, a gente tem que ter o cuidado desde a concepção do projeto até lá o finalzinho, a execução. Né? Por mais simples que seja a casa. Não é porque é uma casa simples que não precisa de tudo isso, precisa sim. Recentemente a gente começou a construir muito para investidor, né? E a gente já tinha um valor, a gente já via como um valor, né? Mas a gente tem dado cada vez mais valor para as coisas. Por exemplo, tem casa que a gente está construindo mais ou menos aí, um exemplo só. Vamos dizer que o cara construiu lá por R$ 4.000 metro quadrado. Eu não costumo fazer por metro quadrado, eu acho ruim esse método. Mas vamos dizer que no final da obra deu lá R$ 4.000 por metro quadrado a obra dele. E ele está conseguindo vender por 9. Então, assim, muitas vezes eu tento trazer esse valor para o cliente. Eu falo assim, olha, vamos dizer que daqui, sei lá, 3, 4, 5 anos você não é mais a sua... Não é o que você quer mais. Se você colocar para vender, com certeza você vai ter uma valorização muito maior. Porque você correu todos os riscos de uma obra. A obra, eu falo para o cliente, o pessoal senta aqui e eu falo assim, não posso mentir para você, não vai ser 1000 maravilhas. Sim. Toda obra ela tem seus Sim. imprevistos. E a gente tem que aceitar e a gente tá aqui para corrigir isso, né? Os problemas. Uhum. Então, assim, mas assim, daí eu falo, deixo muito claro. Você está construindo uma coisa que você vai tirar dentro do bolso, que todo o risco é seu. Porém, quando você concluir essa obra, o valor dela vai ser muito maior. Então, mesmo que você não pense em vender, você pensa que você construiu lá por 4.000, você tá vendo. Se você quiser um dia vender, você vende pelo dobro. Que negócio que você faz, né? A gente não fala, existe outra valorização eu falo muito igual. isso para o cliente até na questão da elaboração dos projetos, né? Porque a gente tem uma noção de quanto vai valer esse imóvel, né? Uhum. Quanto ele vai gastar para construir, enfim. E aí, às vezes, a gente fala assim, às vezes o projeto está lá 3% do valor do imóvel, 5%, enfim, depende muito do... Uhum. Né? Eu falo, é um valor muito pequeno para o que ele está investindo e o que vai valer. Então, tem muito cliente que não, mas eu quero economizar. Mas eu falei assim, tudo bem, lógico, a gente vai tentar otimizar ao máximo, né? Ter o budget melhor possível.
Mas já quer economizar na elaboração desses projetos? Como que a gente vai economizar? Não é? Porque a parte pesada, não é a parte pesada, mas um projeto bem planejado vai pensar nessa otimização de custo Sim. para o cliente. Porque a gente vai perguntar qual que é o valor que você quer investir, qual que é o valor que você quer atingir. Então, quando a gente está elaborando, está tudo isso englobado, né? na concepção. Uhum. E aí o cliente às vezes não enxerga isso. Ele está pensando só em, estou economizando. A construção é bem isso. Estou contratando um construtor, mas às vezes o menor valor, né? É, o menor valor. Vai por só pelo preço. Não importa o que ele faz, importa o valor que ele recebe. Exatamente, que é o famoso metro quadrado. Sim. Um cobra 800, outro cobra 1.000, outro cobra... esse aqui cobrou mais barato. Eu falo, mas peraí, não é só simplesmente isso. Né? Ele não busca nem entender o que ele tá pagando, né? Exatamente. É muito aquele negócio do metro quadrado e para o projeto funciona da mesma forma. Tem muito esse negócio do metro quadrado, mas assim, tem que entender o valor do que está sendo investido. Esse é o ponto-chave. Né? Eu acho que também tem várias situações dentro da construção que leva a isso, esses mesmos erros, né? Que por exemplo, buscar essa questão de ser mais barato mesmo, que é o que a gente comentou. Eu até brinquei com um cliente recentemente, ele perguntou, eu nem lembro, a negociação lá era, sei lá, um exemplo, era 22 mil o valor, e ele falou, não faz por 15? Aí eu virei pra ele e falei assim, olha, eu vou te dar um exemplo. Aí eu abri lá um esboço que a gente tinha pensado lá. Falei assim, aqui não tem esgoto, por exemplo, né? A gente vai pensar no esgoto pra você. Só que só o esgoto da sua casa é mais caro do que o meu projeto. Aí ele, é mesmo? Eu falei, a gente tá concorrendo com esgoto, não é nem com a água. Com esgoto, tubulação de esgoto. Você pensou já que... Deu até... Você dá um problema, né? Eu até falei pra ele assim, você já parou pra pensar que se você não tá querendo pagar o projeto que eu tô pedindo, você vai conseguir pagar o esgoto da sua casa, Exatamente. será? Aí, só que lógico, ele me deu abertura pra falar um negócio desse. Sim. Porque é realidade, imagina, o cara tá chorando pra pagar o projeto. Isso um projeto, né? Sim. Tem outros projetos que não vai passar disso, 5%, 3%, né? E isso tudo é uma economia, que muitas vezes pode... É aquele desperdício que a gente falou que não vai ter. Isso. E na obra a gente tem ali de 30% de desperdício, de perda, né? De desperdício, Exatamente. que é muitas vezes do não planejado. Então, se tem o projeto, se tem toda essa composição, você traz esse lado de economia. Então, muitas vezes você gastou 5%, vamos colocar no ápice ali, que nunca chega, né? 5% do valor investido, se ele economizar ali 5%, ele já pagou o projeto. Mas é que eu falo, é o projeto bem feito e mal feito. Porque, na verdade, eles economizou tão pouquinho no projeto, porque é um valor baixo, em compensação do valor investido na obra, e um erro de projeto, eu sempre brinco com o cliente, eu falo assim, um erro na sua fundação, você gasta 5 projetos. É verdade. Pequeno erro. Então, a gente, quando vai analisar o projeto, então a gente já faz uns cálculos ali justamente para ver se ele está gastando muito em aço, muito em concreto. Aí eu fico pensando, às vezes eu falo assim, ele economizou no projeto, achou que tá super de boa. Aí o cara vai lá e faz um dimensionamento, sei lá, coloca 1 metro a mais na broca dele. Aí tem 200 brocas na obra. Nossa. Ele já pagou 3 projetos, né? O que acontece muito que eu vejo, que hoje tem acontecido menos. Antigamente era um debate do cara fazer a sondagem e fazer o planetiométrico. Eu nunca vi projetos ainda, planetiométrico, mas eu já ouvi casos do pessoal falar assim, eu consigo lá tirar a economia, né? O planetiométrico você vai gastar lá R$1.000, a sondagem 1.200. A sondagem é o mais complicado, porque como que a gente joga no software se a gente não tem a referência desse então o pessoal joga a maior profundidade por segurança. Então, mas eu sempre falo pro cliente, o chute, quando um profissional chuta, você já foi, porque ninguém vai chutar para baixo. Então, se ele falar assim, tem uma estimativa, ninguém vai dar uma estimativa abaixo. Sim. Então, quando ele faz isso, automaticamente você já gastou muito mais. E quando a gente está falando por exemplo, fundação, né, que é importante, a fundação, um detalhinho divergente, o custo é muito mais alto, né? Sim. Então, e essa questão de você dar valor de todos os detalhes, né? A sondagem, muita gente, não, pega do vizinho, pega não sei o quê, pega a referência lá. Não é bem assim, né? E é um documento, né? Depois ele vai vender o imóvel, então ele vai juntar a sondagem, ele vai juntar todos os projetos, né? As fotos da execução, tudo isso vai valer lá no final. É uma coisa que eu achei bem interessante aí, que vale como o pessoal que tá aí assistindo, o pessoal da área também. Esses dias eu ouvi o seguinte, né? Assim, de um investidor, né? Tava construindo uma casa para vender. Ele falou assim, hoje em dia tá muito difícil de vender em alguns condomínios.
Sem ter um design interiores, por exemplo. Sem ter os móveis internos. Até para alugar tá difícil. Então o pessoal tá dando muito mais valor até para fazer negócio. Então isso acaba trazendo todo o mercado um pouquinho para cima, né? Sim. Porque assim, é interessante até para a hora de vender o pessoal se preocupar, né? Porque assim, o pessoal falou assim, como que eu vou vender? O pessoal vai investir bastante dinheiro. Caso aí que a gente tá fazendo de 3 milhões e meio. E a pessoa vai entrar e vai gastar mais uma porrada de marcenaria. Alto padrão, eu falo que é indispensável estar mobiliada, porque quando você mobília, você pegar uma casa, ela pode ser linda, a parte arquitetonicamente falando e tal, mas se você não fazer a parte de móveis, né, mobiliar essa casa, parece que não tem vida a casa. Sim. A casa ela vai criando vida ali, acho que a partir da interno, né? A partir da mobília, da iluminação. Sim. Né? A iluminação é tudo também, né? É tudo. Aí o cliente vai comprar esse imóvel, você vende ele com muito mais facilidade, né? Sim. No alto padrão, eu falo que é obrigatório. Aí você vai descendo ali, você vai pegar um médio padrão, eu falo pelo menos alguns móveis tem que ter, pelo menos numa cozinha, num closet, é legal ter, porque a pessoa não quer ver aquele sifão ali, aquela pia sem nada embaixo. Isso ajuda muito na questão estética, enfim. As pessoas dão mais valor, né? Mais valor. E é engraçado assim que, por exemplo, quem assiste, por exemplo, Irmãos à Obra, essas coisas, essas séries padrões aí, tipo, acontece há muitos anos, né? Essa questão fora do Brasil de que, vender mobiliado. Você pode até levar, sei lá, os móveis, que são móveis mesmo, mas os fixos estão dentro com a casa e tal. Mas, assim, isso desperta um outro interesse, né, pro cliente. Ele percebe que, poxa, eu não imaginava que a casa tinha esse potencial. Sim. E ela tem, né? Você sabe que tem até uma série, né, no Netflix, que eles pegam a casa e eles mobiliam a casa para vender, casa alto padrão. Eles vão lá, montam a casa inteira, porque a casa tá só lá a parte sem nada de móveis. Eles montam a casa inteira, faz um evento na casa para apresentar a casa mobiliada. Para conseguir vender atingir o público, né, e o valor de mercado que eles estimam. E é uma coisa que aqui no Brasil agora eu estou começando a falar, porque antigamente só fazia casa e vendia. Ninguém pensava em colocar móveis, no máximo um planejado ali e mais nada, né? Mas a importância de estar todo o ambiente montado, e quando eu falo todo, é todo mesmo, até ambientado inteiro, né? Desde a parte lá do vasinho, da planta, enfim. Tem que estar lá, porque isso, quando o cliente abre a porta da casa, que olha aquilo lá todo mobiliado, é outra coisa. Então, quando a gente está falando de um valor maior de investimento, com certeza faz todo o diferencial. E vamos ser bem sinceros, quem foi para comprar a casa pronta, muitas vezes, ele não quer nenhum tipo de dor de cabeça, ele não quer enfrentar a obra. E marcenaria hoje em dia é uma obra. E tempo, né? Porque eu falo assim, hoje uma marcenaria vai te pedir aí, sei lá, 60, 90 dias. Aí você vai comprar determinado móvel, demora. Então, assim, fora toda a questão de projeto. Então, quando você pega tudo pronto, você tá com uma certa urgência, ajuda demais, né? Muito mais fácil, né? Sim. Você que acabou de assistir esse corte, temos mais corte aqui na lateral, né? Não deixe de se inscrever no nosso canal e curtir e compartilhar aí. É isso aí.